Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Estou muito animada para continuarmos a história que estamos estudando durante esta semana. Mas antes de irmos para a nossa história de hoje, vamos falar o texto que estamos decorando durante essa semana, que é o texto de Salmos 25:15, que diz assim: Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Vamos falar mais uma vez? Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Salmos 25:15. Crianças, eu vou contar a história de um menino. O nome dele era João. João, ele estava lá na casa dele e aí ele pensou: eu acho que eu já sou grande o suficiente para mexer com facas, por exemplo. E aí ele pegou a faca mais afiada que tinha lá na casa dele. E aí, ele foi descascar uma maçã com aquela faca super afiada. E o que já era esperado aconteceu. Ele cortou o dedo e começou a sangrar o dedo dele. E começou a sangrar e ele ficou desesperado. Não só com a dor que ele sentiu no dedo, mas também com o sangue que começou a escorrer. E aí, imediatamente, ele pediu ajuda à mãe dele, que com certeza o ajudou, por mais que tivesse falado várias e várias vezes que não era para ele mexer com facas e tesouras afiadas, porque era perigoso. Crianças, a mesma coisa aconteceu com os discípulos. Jesus havia dado muitos e muitos ensinamentos aos seus discípulos e imaginou que eles tinham entendido o real propósito de sua vida, o real propósito do seu ministério. Porém, naquele momento, Jesus viu que eles não haviam entendido direito. E eles estavam muito chateados e assustados, porque eles estavam ali naquela tempestade e estavam sem entender o que estava acontecendo, e estavam desesperados. Estavam muito chateados e com muito medo, porque aquela tempestade não passava de jeito nenhum e eles não conseguiam chegar até Cafarnaum. De repente, surgiu um relâmpago no meio daquela tempestade e o céu todo brilhou e a água também brilhou e eles conseguiram ver alguma coisa assim na água e ficaram: o que é aquilo? Como assim? O que é aquilo? Crianças, eles viram que havia uma pessoa ali na água e começando a andar na direção deles. E eles ficaram desesperados. Imagina, você está ali num lago à noite, só você e o barquinho. E aí, do nada, você vê um vulto em cima da água. Como você não consegue ver direito o que é, você só vê assim, um formato. E aí eles viram esse formato vindo na direção deles. E eles ficaram desesperados. Eles imaginaram que era um fantasma. Um fantasma, crianças. E eles ficaram desesperados. E aquela silhueta, aquele formato continuou vindo na direção deles. E eles desesperados, totalmente assustados. E aí, o que aconteceu, crianças? E aí, o que aconteceu, crianças? Foi se aproximando aquele vulto, foi se aproximando aquele formato, até que um deles começou a identificar algo conhecido naquele formato, naquela silhueta. E ele falou: será que é Jesus? Será que é Jesus que está ali? E aí, um reconheceu. Pedro reconheceu a Jesus e disse: mestre, nos ajude, estamos nos afogando, vamos todos morrer. E aí Jesus falou: anime-se, não tenha medo, sou eu. Não tenham medo. Pedro, ele ficou muito, muito, muito feliz em ver Jesus. E ele achou incrível aquele milagre. E aí, ele ficou tão animado em ver Jesus andando sobre as águas, que ele falou: Senhor, permita-me que ir aí contigo sobre as águas. Me deixe ir aí contigo em cima da água, assim como o Senhor está aí. Aí ele falou: claro, Pedro, venha.
Vocês, crianças, teriam coragem de andar sobre a água como Pedro andou? Olha, eu já tentei, quando eu era pequena, pular assim, em pé, ou então vim correndo o mais rápido possível para ver se eu conseguia dar pelo menos um passo em cima da água, e não deu certo. E vocês já tentaram? Jesus estava andando sobre as águas. Mais um milagre maravilhoso. E nós vamos saber amanhã o que aconteceu. Será que Pedro também conseguiu andar sobre as águas? Vamos saber isso amanhã. Tchauzinho!